Namastê, muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, como toda segunda, às 19h30, nós realizamos a leitura deste livro. Agora nós estamos fazendo A Chave Mestra. Esse livro foi escrito por Charles Haanel e ele inspirou o best-seller O Segredo. Nós estamos na lição 13, na parte 13, tá? Mas a qualquer momento que você quiser acessar, vamos ter todos os capítulos anteriores disponíveis aí no canal. E você pode acessar também para ter aí cada vez mais conhecimento, mais sabedoria, mais aprendizado, tá bom? Sou a Simone Chiaboloni e toda segunda eu trago a leitura de um livro. São leituras de livros que trazem o despertar da consciência. E dessa vez nós estamos fazendo um para alcançar a vida extraordinária que você deseja. Eu recomendo adquirir essa obra, que é uma obra fantástica. Eu vou deixar um link no aqui no descritivo do vídeo. E se você quiser participar desses encontros também, eu vou deixar o meu link para que você possa acessar as redes sociais e estar conosco aqui. Então, antes de iniciarmos a nossa leitura, primeiramente vamos nos conectar com o nosso divino que habita o nosso ser. Vamos inspirar profundamente, fechar os nossos olhos, aquietar o nosso coração. Abrir as portas do nosso coração, que é onde habita o nosso divino, o nosso Deus, o nosso Antariame, nossa centelha, nosso eu, ou nome que assim você desejar. E adentrando nesse espaço sagrado e secreto que é em nosso coração, vamos sentindo a presença da presença. Sentindo a presença do nosso divino. Eu gosto de chamá-lo assim, de divino. Vamos sentindo a presença, enxergando, vendo o nosso divino cada vez mais próximo. E quando estamos frente a frente a ele, eu te vejo, divino, eu estou aqui. E peço que esteja comigo todos os instantes da minha vida, pois quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio. Vamos inspirar profundamente e, junto ao nosso divino, vamos fazer a leitura da parte 13 do nosso livro, A Chave Mestra. Estamos na página 137. A ciência física é responsável pela maravilhosa época de invenções em que vivemos, mas a ciência espiritual agora está começando uma carreira cujas possibilidades ninguém é capaz de prever. A ciência espiritual era considerada coisa de gente sem instrução, supersticiosa e mística. Mas agora as pessoas estão interessadas apenas em métodos bem definidos e fatos comprovados. Descobrimos que pensar é um processo espiritual, que visão e imaginação precedem a ação e o acontecimento, e que chegou o dia do sonhador. A fala de Herbert Kaufmann é interessante nesse sentido. Existem os arquitetos da grandeza, cuja visão é voltada para suas próprias almas. Eles percrustam através dos véus e das névoas da dúvida e atravessam os muros do tempo vindouro. A roda com correia, o trilho de aço, o parafuso de aperto são partes do tear no qual eles tecem suas tapeçarias mágicas. Criadores do império, eles lutaram por coisas maiores que coroas
e por assentos mais elevados que tronos. Suas casas foram erguidas na terra que um sonhador descobriu. Os quadros em suas paredes são visões da alma de um sonhador. Eles são os raros escolhidos, os desbravadores. Os muros cedem e os impérios caem. Ondas gigantes varrem o oceano e arrancam uma fortaleza de sua rocha. As nações podres caem do galho do tempo, e somente as coisas criadas pelo sonhador permanecem. A parte 13, a seguir, revela por que os sonhos do sonhador se tornam realidade. Explica a lei da casualidade, segundo a qual sonhadores, inventores, autores e financistas transformaram seus desejos em realidade. Explica também a lei que faz com que imaginamos em nossa mente, por fim, se torne nosso. Agora vamos começar a descrever aqui, passo a passo. O primeiro, tem sido a tendência, e como poderia ser provado, uma necessidade da ciência tentar explicar os fatos do cotidiano por meio da generalização de outros que são menos frequentes e que constituem exceção. Assim, a erupção do vulcão manifesta o calor, que é contínuo no interior da Terra, ao qual esta última deve muito de sua configuração. Vou pegar uma caneta aqui que eu gosto de ir grifando também. O 2. Assim, o raio revela um poder sutil, constantemente ocupado em gerar mudanças no mundo inorgânico, e assim como as línguas mortas que raramente ouvimos já predominaram entre as nações, um dente gigante na Sibéria ou um fóssil nas profundezas da Terra não só registram a evolução de eras passadas, mas também nos explicam a origem das montanhas e dos vales que habitamos hoje em dia. 3. Desse modo, a generalização de fatos que são raros, estranhos ou constituem a exceção tem sido a agulha magnética que orienta todas as descobertas da ciência indutiva. 4. Esse método é baseado na razão e na experiência e acaba com a superstição, com os precedentes e com as convenções. 5. Já faz quase 300 anos que Lord Bacon recomendou esse método de estudo, ao qual as nações civilizadas devem a maior parte de sua prosperidade e a parte mais valiosa de seu conhecimento, eliminando da mente preconceitos limitantes denominados teorias, com mais eficácia do que a mais fina ironia, chamando a atenção das pessoas e fazendo com que voltem seu olhar do céu para a terra com mais sucesso por meio de experimentos surpreendentes do que demonstrando a força, a ignorância delas, educando as faculdades inventivas de um modo mais poderoso, ao apresentar as perspectivas de descobertas úteis a todos do que pelo discurso que revela as leis naturais da nossa mente. O método de Bacon captou o espírito e o propósito dos grandes filósofos gregos e os colocou em prática por meio de novas formas de observação oferecidas por uma época diferente, revelando assim gradualmente um campo de conhecimento maravilhoso no espaço infinito da astronomia, no ovo microscópico da embriologia e na vaga era da geologia, apresentando uma ordem de pulsação que a lógica de Aristóteles jamais teria descoberto, e analisando em elementos anteriores desconhecidos as combinações importantes que nenhuma dialética dos acadêmicos seria capaz de separar. 7.
Esse método prolongou a vida, mitigou a dor e eliminou doenças. Aumentou a fertilidade do solo, deu novas garantias aos marinheiros, construiu sobre grandes rios pontes com formatos que nossos pais nem imaginavam. Guiou o raio do céu à terra, iluminou a noite com o esplendor do dia, ampliou o alcance da visão humana, multiplicou a força dos músculos humanos, acelerou o movimento, acabou com as distâncias, facilitou interações e correspondências, simplificou o trabalho de escritório e todos os despachos comerciais. Permitiu aos seres humanos descer até as profundezas do oceano, cortar o ar, penetrar com segurança nos mais perigosos recônditos do planeta. 8. É essa a verdadeira natureza e escopo da indução. Mas quanto maior o sucesso alcançado pelo homem com a ciência indutiva, mais todo o teor dos seus ensinamentos e exemplos nos impressiona com a necessidade de observar com atenção, paciência e precisão, usando todos os instrumentos e recursos que estão ao nosso dispor. Os fatos individuais, antes de nos aventurarmos a fazermos afirmações sobre as leis em geral. E para determinar o comportamento da fagulha da máquina elétrica, em diversos casos, que sejamos inspirados por Franklin a enviar às nuvens, na forma de uma pipa, uma pergunta sobre a natureza do raio. Para termos certeza de como caem os corpos com a exatidão de Galileu, e, com Newton, ousemos perguntar à Lua sobre a força que aprende a Terra. Em suma, pelo valor que damos à verdade e por nossa esperança em um progresso contínuo e universal, para não permitir que um preconceito tirânico negligencie ou mutile fatos indesejáveis e para montar a superestrutura da ciência sobre uma base vasta e imutável, prestando a máxima atenção tanto aos fenômenos mais raros quanto àqueles mais frequentes. Um material sempre crescente pode ser coletado por observação, mas os fatos acumulados têm um valor bem diferente para a explicação da natureza, e assim como valorizamos mais as qualidades humanas úteis, que são mais raras, a filosofia natural também filtra os fatos e determina uma importância notável àquela classe que não pode ser explicada pela observação usual e rotineira da vida. E se descobrimos que certas pessoas parecem ter um poder em comum, o que podemos concluir? Primeiro, podemos dizer que não é bem assim, o que é apenas o reconhecimento de nossa falta de informação, porque todo investigador honesto admite que há muitos fenômenos estranhos, antes inexplicáveis. Entretanto, aqueles que estão familiarizados com o poder criativo do pensamento não acharão que esses fenômenos são inexplicáveis. Segundo, podemos dizer que esse poder é resultante da interferência sobrenatural, mas a compreensão científica das leis naturais nos convencerá de que não há nada de sobrenatural nele. Cada fenômeno é o resultado de uma causa definida e precisa, uma lei ou um princípio imutável que opera com precisão invariável, independentemente do fato dessa lei ou princípio ser colocado em ação conscientemente ou não. Terceiro, podemos dizer que estamos em território proibido, que existem coisas que não precisamos saber. Essa objeção foi usada contra todos os avanços do conhecimento humano. Todo indivíduo que já fez avançar uma nova ideia, seja Colombo, Darwin, Galileu, Fulton ou Emerson, foi ridicularizado e perseguido. Então, tal objeção não deve ser levada a sério. Pelo contrário, devemos examinar com atenção todo fato que chega até nós e, ao fazê-lo,
determinar mais facilmente a lei que se baseia. 15. Veremos que o poder criativo do pensamento explica toda a condição ou experiência possível, seja ela física, mental ou espiritual. O pensamento gerará condições correspondentes à atitude mental predominante. Portanto, se temermos um desastre, como o medo é uma forma poderosa de pensamento, o desastre certamente resultará do nosso pensamento. É esse tipo de pensamento que geralmente arruína anos de esforço e trabalho duro. E se pensarmos em algum tipo de riqueza material, poderemos obtê-la por meio do pensamento concentrado, as condições necessárias surgirão e os esforços adequados serão feitos e resultarão nas circunstâncias necessárias para a realização dos nossos objetivos. Todavia, muitas vezes notamos que, quando conseguimos coisas que achávamos que queríamos, elas não tinham o efeito esperado. Isto é, a satisfação é apenas temporária, ou talvez o resultado seja o oposto do que esperávamos. 18. Então, qual o modo de ação apropriado? O que devemos pensar para garantir que consigamos obter o que realmente desejamos? O que você e eu desejamos, o que todos nós desejamos, é felicidade e harmonia. Se formos verdadeiramente felizes, conseguiremos tudo o que o mundo tem a oferecer. Se estivermos felizes como nós mesmos, poderemos fazer com que os outros felizes também. Só que não podemos ser felizes se não tivermos saúde, força, amigos compatíveis, um ambiente agradável, recursos suficientes não apenas para atender às nossas necessidades, mas também para oferecer o conforto e luxo a que todos temos direito. O velho modo ortodoxo de pensar era que devíamos ser um nada, ficar satisfeitos com o nosso quinhão, de que quer que fosse. Mas o pensamento moderno é que devemos saber que temos direito ao que há de melhor, pois o Pai e eu somos um. E o Pai é a mente universal, o Criador, a matéria original da qual todas as coisas surgiram. Olha que importante é essa parte aqui que ele está falando. Que esse livro que foi escrito em 1916, ele foi publicado a primeira vez. E ele fala que o pensamento moderno, naquela época, em 1916, há mais de um século passado, mais de 100 anos, ele fala que devemos saber que temos direito ao que há de melhor, pois o Pai e eu somos um, e o Pai é a mente universal, o Criador, a matéria original, da qual todas as coisas surgiram. Então, supondo que tudo isso seja verdade em teoria, isso vem sendo ensinado por 2000 anos e é a essência de todo o sistema de filosofia ou religião. Como podemos colocar essa lei em prática em nossas vidas? Como alcançarmos resultados reais e tangíveis aqui e agora? Em primeiro lugar, devemos aplicar o nosso conhecimento. Não há outra maneira. O atleta pode ler livros e lições sobre o treinamento físico a vida toda, mas se não começar a ganhar força por meio de exercícios físicos, jamais a conseguirá. Ele acabará recebendo exatamente o que der, mas primeiro precisa dar o que quer receber. Exatamente a mesma coisa acontece conosco. Receberemos o que dermos, mas temos que dar antes de receber. E então, o que dermos voltará para nós multiplicado. E esse ato de dar é apenas um processo mental, porque os pensamentos são as causas e as condições são os efeitos. Portanto, se tivermos pensamentos de coragem, inspiração, saúde ou ajuda de qualquer tipo, estaremos colocando em ação causas que nos trarão seus efeitos.
O pensamento é uma atividade espiritual e, portanto, criativa. Mas não se engane, o pensamento não é capaz de criar nada se não for direcionado de forma consciente, sistemática e construtiva. Essa é a diferença entre o pensamento aleatório, que não passa de desperdício de energia, e o pensamento construtivo, que significa realizações praticamente ilimitadas. Vimos que tudo que conseguimos chega até nós graças à lei da atração. Um pensamento feliz não pode existir em uma consciência infeliz. Portanto, a consciência deve mudar, e assim todas as condições necessárias para satisfazer essa nova consciência deverão mudar gradualmente para atender às exigências da nova situação. E ao criarmos uma imagem mental ou ideal, projetamos um pensamento na substância universal, da qual todas as coisas são feitas. Essa substância universal é onipresente, onipotente e onisciente. Devemos informar ao onisciente do canal apropriado a ser usado para materializar nossas demandas? O finito pode aconselhar o infinito? É essa a causa do fracasso, de qualquer fracasso. Reconhecemos a onipresença da substância universal, mas não somos capazes de compreender o fato de que essa substância não é só onipresente, mas também onipotente e onisciente, e, consequentemente, colocará em ação causas que podemos ignorar completamente. Podemos preservar melhor nossos interesses, reconhecendo o poder infinito e a sabedoria infinita da mente universal, e assim nos tornarmos um canal que o infinito possa usar para realizar os nossos desejos. Significa que reconhecimento leva à realização. Por isso, vamos lá. O exercício dessa semana faz uso do princípio, reconhece o fato de que você faz parte do todo e de que uma parte deve ter a mesma natureza e qualidade do todo. A única diferença possível é de grau. Quando esse fato incrível começar a entrar em sua consciência, quando realmente entender que você, não o seu corpo, e sim o seu ego, o eu, o espírito pensante, é parte integrante do todo, que tem a mesma substância, qualidade e natureza do Criador, e que o Criador não pode criar nada diferente dele mesmo. Você também poderá dizer: o Pai e eu somos um. E então você compreenderá a beleza, a grandiosidade e as oportunidades transcendentais que estão ao seu dispor. Essa é a nossa leitura de hoje. Então, para ficar uma forma mais fácil da gente conseguir entender esse exercício dessa semana, vamos continuar no nosso local habitual e começar a fechar nossos olhos, né? Respirar profundamente e começar a trabalhar uma frequência de que você e o todo são somente o grau é que existe de diferente entre você e o todo, mas que você e o todo não há nada que você tenha que o todo não tenha. Tudo que o todo tem, você tem, e tudo que você tem faz parte do todo. Então, é um exercício que eu acredito que a gente pode fazer através de respiração, tá? Dá para a gente fazer, eu acho que através da respiração vai ficar mais fácil. E começar a... Na primeira... Quando a gente está fazendo Soul Sync, vou pegar a Soul Sync aqui, que fica mais... Para mim, fica mais claro assim para fazer. Quando a gente está fazendo a Soul Sync, que lá no final a gente começa a se integrar com o chão, com as paredes, com a mesa. Então, se a gente ficar a gente respirar profundamente, estar ali
Primeiro você com você mesmo e depois começar a expandir a sua consciência e começar a fazer com que você faça parte, que você e a mesa, você e a natureza, você e os bichinhos, você começa a expandir, você começa a entender que você e o todo são um. Para mim fica mais claro para fazer exercício dessa forma, tá? Mas vocês podem fazer da forma que achar melhor, tá bom? E esse daí a gente vai fazer, vamos continuar sentando no local habitual que a gente começou desde o primeiro exercício, se escolheu fazer na cama, se escolheu fazer no sofá, numa poltrona, ou sentado numa almofada no chão. Então, do jeito que você achou melhor fazer os outros exercícios, a gente pode fazer esse também. E ele não é de muito tempo, ele é de qualidade de como você se enxerga no todo, tá bom? Então, esse é o nosso exercício e foi a nossa leitura de hoje. Então, eu vou agradecer a todos que estão presentes aqui pela nossa leitura e para quem quiser acompanhar as nossas leituras ao vivo, é só pegar o link aqui embaixo no descritivo do vídeo. Ou então também pode adquirir essa obra, que eu vou deixar o link aqui para vocês poderem adquirir a obra Chave Mestra, que é um livro fantástico, tá bom? Então, gratidão imensa e até a próxima quarta-feira. Segunda-feira, desculpe. Segunda-feira.